Olá, no SC Acontece de hoje a gente fala do acidente com a embarcação e sobre os 2 marinheiros que desapareceram. O governo federal encerra a pesca anilhada de tainha. A justificativa é que a meta de peixes capturados já tenha sido atingida. Hoje a gente também mostra o índice de alfabetização de Santa Catarina, que é destaque nacional. Tem ainda as condições do tempo e muito mais no seu SC Acontece, que começa agora para toda Santa Catarina. Olá, muito boa tarde para você. A gente começa essa sexta-feira trazendo informações a respeito daquela embarcação. A Marinha e os bombeiros continuam as buscas pelos 2 pescadores que ainda estão desaparecidos depois do acidente com a embarcação lá no litoral catarinense. Em Itajaí, no litoral norte do estado, o proprietário da embarcação convocou uma entrevista coletiva para falar sobre o assunto. Maurício Manuel da Silva Filho, proprietário do barco pesqueiro BP Safadi Safe, falou sobre o acidente com a embarcação que virou de cabeça para baixo com 8 tripulantes em alto mar no litoral catarinense na sexta-feira, dia 16 de junho. O dono do barco disse que acredita no resgate dos 2 homens que ainda estão desaparecidos. Cara, para mim é essencial a vida de cada um. Eu queria que cada um tivesse aqui, que tivesse achado os 8 naquela balsa. Quando meu mestre falou que encontrou os 8, eu estava dentro do mercado, eu ia caindo de choro no telefone. E no fim, depois descobrimos que só tinha 5, ficamos abalados de novo. Aí descobrimos que aí chegou mais um e a gente está na esperança de encontrar os outros 2. E vai ser encontrado. Durante a entrevista coletiva, proprietário, advogados de defesa e tripulantes presentes não comentaram sobre de quem foi a decisão de navegar na ocasião e sobre possíveis problemas no barco. Os advogados informaram apenas que esses esclarecimentos vão ser feitos num inquérito que vai investigar o caso que a Marinha vai abrir em julho. Ainda segundo os advogados, o barco tinha 11 coletes salva-vidas. No entanto, os pescadores que pularam do barco não estavam com os equipamentos devido ao pânico. A gente continua acompanhando essa situação e continuamos também falando sobre pesca. Agora vamos falar de tainha, porque elas estão chegando, mas tem uma notícia nada boa, viu, que pode impedir os pescadores de encherem as redes de pesca por conta da redução da cota determinada pelo governo federal. A modalidade da pesca da tainha artesanal de emalhe anilhado é obrigada a ser encerrada no meio da safra aqui no estado, porque já zerou a cota. E para falarmos sobre esse assunto, a gente recebe aqui, então, o secretário executivo da Pesca de Santa Catarina, Thiago Bolanfrigo. Boa tarde, Thiago. Obrigada por estar aqui. Boa tarde, Grazi. Boa tarde a todos os telespectadores. Olha, a gente tem essa situação, né, Thiago, porque foi reduzida, então, a nossa cota de pesca. Explica pra gente como é que está a situação agora, então, com essa suspensão que surgiu ontem à noite, para surpresa de todo mundo. Exatamente. Essa discussão já vem sendo feita desde fevereiro. O Ministério da Pesca e o Ministério do Meio Ambiente, em fevereiro, lançaram uma portaria reduzindo a cota artesanal de emalhe anilhado de Santa Catarina de 830 toneladas em 2022 para 460 toneladas em 2023. E também zeraram a cota industrial, que ano passado era 60 toneladas, esse ano eles passaram para 0. Então foi proibida a pesca industrial da tainha em Santa Catarina. Nós estivemos junto com o governador Jorginho Melo e com o Fórum Parlamentar Catarinense, junto com o ministro da Pesca e também com o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, solicitando a revisão dessa portaria para que se tivesse nesse ano de 2023 as mesmas cotas de 2022, 600 toneladas para industrial e 830 para emalhe anilhado. Mas, para nossa surpresa, o Ministério da Pesca e do Meio Ambiente não acataram a solicitação de Santa Catarina, do Fórum Parlamentar Catarinense, do governador, da Secretaria Executiva de Agricultura e Pesca, que foi recém-criada pelo governador Jorginho Melo. Então, nós ingressamos na Justiça, através da Procuradoria-Geral do Estado, ingressamos na Justiça solicitando isso judicialmente, que se repetisse as cotas de 2022 no ano de 2023. Em primeiro grau, o juiz entendeu que não caberia ao Estado entrar com uma ação civil pública e sim aos pescadores individualmente entrarem na Justiça.
Então, nós recorremos, o Estado recorreu ao TRF4 e agora nessa semana, quase em conjunto, no mesmo dia que a cota de 460 toneladas encerrou, agora no auge, né, da safra da tainha, quando mais está se pegando peixe, aí, infelizmente aí a portaria do Ministério da Pesca e Aquicultura encerrou aí essa modalidade de emalha anilhado. Hoje eu tive na Praia Brava, na pesca de praia lá com o pessoal, né? Teve bastante tainha hoje que pegamos lá na Praia Brava. Depois eu tive na Barra da Lagoa. Hoje vi praticamente 5 pescadores chorando hoje, né, com relação a essa questão. Não é comum ver homem chorar, né, mas hoje eu estive lá na Barra da Lagoa e os pescadores realmente estão bem revoltados com essa proibição justamente agora, que é o auge da safra da tainha. A gente, inclusive, está vendo agora, né, imagens, teve como tu falasse, né, onde você esteve também lá no norte da ilha, e a gente também tem imagens de Gravatá, que também conseguiu fazer uma pesca hoje pela manhã. Com certeza é um momento em que os pescadores já estão ansiando e esperando há tanto tempo. Agora as tainhas estão, de fato, chegando, porque a temperatura, o clima, tudo está favorecendo. Sim. E aí, de repente, vem, então, essa suspensão. O governo do estado já está tomando as medidas, e o que se pode fazer, então, a partir de agora? Nós também recorremos ao TRF4, que também, de forma, o efeito suspensivo foi negado também, com a mesma argumentação que os pescadores deveriam entrar de forma individual. Nós não estamos conformados com essa decisão, mas agora o recurso ele tem um trâmite um pouco lento dentro da Justiça Federal. Então, como a safra já está quase encerrando, então isso está causando uma angústia muito grande e os pescadores realmente estão revoltados com essa situação de ver o peixe passando em grande volume ao lado das embarcações e não poder pescar. Existem 122 embarcações permitidas para o emalha anilhado em Santa Catarina, mais da metade delas não tinham pego nenhum peixe ainda nessa safra. Bom, a gente segue acompanhando também mais essa situação e torcendo, né, para que essa decisão venha a favorecer os pescadores daqui que dependem da safra da tainha para passarem aí todo o ano que vem ainda pela frente. Obrigada, viu, Thiago? Obrigado também. Intervalo rapidinho, no Essa Acontece. Na volta a gente fala sobre o alto índice de alfabetização de Santa Catarina e o cuidado com a violência sexual no estado. É já já. Estamos de volta para falarmos de uma iniciativa muito bacana que está sendo realizada em Indaial. Para incentivar o descarte correto do lixo eletrônico, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Urbanização e Meio Ambiente, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas, traz novamente a campanha Lixo Inteligente, Descarte Consciente. Sabe aqueles lixos como partes de computadores, TVs, celulares, cabos, baterias? Tudo isso tem destino certo, olha só. Todo ano a Prefeitura de Indaial, juntamente com o CDL, intensifica a coleta de lixo eletrônico. Nós temos 9 pontos de coleta na cidade. Esses pontos estão no site da Prefeitura. Quem quiser entregar estão disponíveis. Estamos aqui na frente do fórum, onde existe esse ponto de coleta que as pessoas podem deixar. E também ressaltar a importância da reciclagem desse material, que acaba gerando renda para algumas famílias e também faz um bem muito grande para o meio ambiente. Sexta-feira, um dia cinzento, nublado e chuvoso, viu? É resultado da frente fria que atua em Santa Catarina e afeta todas as regiões. As máximas para a tarde hoje variam entre 17 e 25 graus, são temperaturas mais agradáveis. Mas o tempo vai mudar a partir da noite, apesar do mapa estar assim, meio chuvoso, né? O sábado, gente, vai ser de tempo firme em todo o estado, com nuvens em algumas cidades. Joinville, o sol deve predominar, com mínima de 15 e máxima de 28. Em Blumenau, bastante nuvens, mas mínimas de 15 e máxima de 27. Florianópolis também vai ter um pouquinho de nebulosidade, com mínimas de 17 e máximas de 25 graus. No oeste, onde hoje está chovendo muito, amanhã também o tempo vai firmar, viu? Máximas lá de 24 graus, em Urupema mínimas de 11 e máxima de 19, em Criciúma no sul mínimas de 16 e máximas de 28 graus. No domingo, segue o sol com poucas nuvens para toda Santa Catarina. Mínimas de 9 a 16 graus e máximas entre 22 e 30 graus. Vai ser um final de semana muito agradável, ao que tudo indica.
Vamos falar de educação? E é coisa boa, viu? Santa Catarina é o único estado do país que alcançou o nível de alfabetização no segundo ano do ensino fundamental, após o período de aulas durante a pandemia. O dado é muito positivo e a gente vai entender como o estado tem avançado no processo de ensino. Com 8 anos de idade, a Maria Eduarda já aprendeu a ler e a escrever. Segundo o Ministério da Educação, estes são os requisitos mínimos para que ela seja considerada uma criança alfabetizada. Mesmo gostando mais das matérias de ciências, a Maria se destaca nas aulas de leitura. Eu já sabia, eu estava aprendendo a ler, mas quando eu cheguei na escola, e daí eu aprendi mais ainda. Daí eu já reforcei bastante a minha leitura. Quero continuar a aprender para poder saber mais coisas. Por que é importante? Conta pra mim. Porque daí, quando a gente ser adulto, daí a gente precisa ter um emprego. Daí, se a gente não sabe ler, a gente não vai poder ler aquelas papeladas que a gente precisa. Segundo o Sistema de Avaliação da Educação Básica, a média de alfabetização dos alunos de segundo ano em Santa Catarina foi de 751. Ela ultrapassa o mínimo determinado, que é de 743. O processo é lúdico e conta com jogos e desenhos para facilitar a aprendizagem. A alfabetização é um processo, ela precisa ser um processo bem lúdico, né? Para a criança consiga despertar para esse mundo letrado, o mundo das letras, né? Porque é isso que vai fazer com que ela leve depois para os anos seguintes, né, durante o processo escolar dela, toda essa base. Com um índice acima da média, Santa Catarina se tornou o primeiro estado a alcançar a alfabetização no segundo ano do ensino fundamental. É nessa fase que os estudantes aprofundam o aprendizado iniciado no primeiro ano. A questão dos livros, dos jogos pedagógicos. Então, sim, eles têm vindo com uma boa base do primeiro ano, no segundo a gente complementa para que eles já cheguem no terceiro ano totalmente alfabetizados. É bem importante isso. O Estado acompanha o ensino nas escolas por meio de provas e avaliações diversas aplicadas em sala de aula. Assim, podem melhorar os processos de alfabetização em Santa Catarina. A gente tem larga escala, que seria o SAEB, que é o resultado do IDEB, no que se refere ao governo federal, e nós, enquanto rede estadual de ensino, estamos construindo uma avaliação para que a gente possa ter a nossa avaliação interna e não depender só da externa, que seria de larga escala. O objetivo da Secretaria do Estado da Educação sempre vai ser a qualidade de ensino. E sempre vai ser ampliar, seja esse repertório intelectual, tecnológico, para que as nossas crianças e nossos adolescentes possam ter acima do que hoje é entendido na Base Nacional Comum Curricular. Entendemos que é possível em Santa Catarina. Maria Eduarda dando exemplo aí, hein? Conhecimento nunca é demais. E assim a gente encerra o SC Acontece de hoje. Voltamos na segunda-feira. Desejamos a todos vocês um bom final de semana. Tchau, tchau.